Dando sequência aos oradores inscritos, eu concedo a palavra para seu pronunciamento ao senador Donizete Nogueira. E a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, Parabéns, irmão. Benedito Lira, senador Wellington, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Hoje é dia 13. Comemoramos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma conquista da sociedade brasileira e um advento à esperança. A implantação do Estatuto em 1990 é um marco para o Brasil. O desafio hoje, para todos e todas, é avançar na regulamentação para edificar efetivamente essa medida protetiva de nossas crianças, na construção de uma pátria educadora. Há que se comemorar. Muito já avançamos. Muito mais há que se avançar. Parabéns ao CONANDA, ao Parlamento e ao povo brasileiro. Mas penso que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa seus 25 anos em meio a uma turbulência com possibilidade de passar por profundas mudanças desde que foi criado. No mês em que comemoramos um quarto de século desta lei, vemos a reação de uma parcela da sociedade que é acompanhada aqui neste Parlamento por outra parcela do Parlamento. Mas, numa visão que considero atrasada e colocando em risco todo um trabalho de uma sociedade preocupada a dar às nossas crianças e adolescentes um futuro com mais qualidade de vida digna. A Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal, o que considero um drástico retrocesso nas políticas para as crianças, que nos remete de volta a 1927, antes do Código de Menores. E essa não é a única proposta de modificação. Aqui no Senado também temos uma série de propostas tramitando e que apontam para o retrocesso. Eu penso, senhor presidente, que a gente ainda não cumpre todas as questões de proteção de nossos meninos e meninas e já entramos em contradição com as medidas protetivas numa atitude de intolerância para com os jovens em conflito com a lei. Basta dizer que, se aprovada a redução da maioridade penal, o aumento da pena significa cerca de 50% do tempo da adolescência. Falta muito ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, cumprir com as crianças e os adolescentes. Às vezes, senhor presidente, eu fico pensando, até um determinado ponto, os pais, as mães, controlam as crianças sempre dizendo não. E eles vão para a escola recebendo muitos nãos. E na fase da adolescência, nós que já passamos pela adolescência sabemos, é a fase da contraposição a todos os nãos que os pais, que a sociedade coloca para o jovem adolescente. A abordagem da nossa escola hoje em relação a adolescentes, do meu ponto de vista, quer me parecer, em relação, por exemplo, às drogas, coloca o não. Não há uma discussão transparente sobre esta questão. Precisamos ganhar as crianças, os adolescentes em relação às drogas, combatendo de forma transparente, não só colocando a questão da penalização, do não, do crime em relação às drogas. É preciso conscientizar os adolescentes de forma a envolvê-los nesse debate sem estar numa posição de contestação à contestação que é da fase da adolescência. Precisamos
Então, repensar a abordagem no ensino em relação às drogas. A lei antidrogas, por exemplo, presidente, fez com que crescesse em 136% os jovens presos. Cresceu em 136%. As mulheres presas em relação à lei antidroga cresceu 61%. Ou seja, às vezes nós fazemos a lei para poder corrigir um problema, mas como a sociedade, o Estado, não cumpriu com as suas obrigações anteriores, essa lei não tem a eficácia que gostaríamos que tivesse para combater a questão da violência. Por isso, a pura e simples redução da maioridade penal não é uma solução para o problema da violência. É preciso que muitos outros fatores sejam atacados. É preciso melhorar a qualidade do ensino, é preciso ampliar os espaços de convivência para os adolescentes no lazer, na prática dos esportes, uma escola mais integral, mais envolvente aos adolescentes para tirá-los da rua e disputar o nosso jovem com o crime organizado. Combatendo, sim, o crime organizado, os traficantes, mas não punindo essa dependência e nem sacrificando a juventude. Penso que muito evoluiu com o ECA. O simples gesto de brincar, o direito de brincar diminuiu em 59% o índice do trabalho infantil no país. E isso é uma grande conquista. O aumento considerável do acesso à educação, 93%, a queda no índice de mortalidade infantil, 60%, o direito ao registro civil de 75% para 95%, dá mais cidadania às crianças com o reconhecimento da paternidade. A criação dos conselhos tutelares, instrumento que vem contribuindo enormemente no avanço da cidadania, no combate à exploração sexual, ao tráfico de crianças e ao trabalho infantil. Quero destacar aqui, presidente, um trabalho que a Universidade Estadual do Tocantins vem fazendo na qualificação dos conselhos tutelares e de direitos, e também na qualificação dos conselheiros do SUS que trabalha com dependentes químicos, para poder prepará-los, para melhorar por parte deles a abordagem com as pessoas em dependência química e as crianças em vulnerabilidade. Esse trabalho que a Universidade Estadual do Tocantins vem fazendo é um trabalho muito importante, porque você vai ter atores ativos na rua mais preparados para conviver com essa situação da dependência química, bem como dos jovens em situação, das crianças e dos jovens em situação de vulnerabilidade. É claro que ainda há muito para avançar. Não atingimos ainda a proteção integral com as políticas públicas que garantam a satisfação total dos menores de 18 anos. A falta de políticas intersetoriais de atendimento à criança e à família acaba dificultando a aplicação integral do Estatuto, e as deficiências no setor de medidas socioeducativas, aliada a uma falta de compreensão da mídia, que leva a versões equivocadas, causando uma histeria que vem comprometendo as soluções e aumento dos índices de menores apreendidos e as superlotações das unidades prisionais. É bom destacar aqui também que essa sociedade consumista, que estimula o consumo exacerbadamente, faz com que aqueles jovens que muitas vezes não têm o poder aquisitivo para usar o tênis, a calça ou a camisa de marca, enverede às vezes pelo crime como um caminho mais fácil, e o tráfico de drogas é o que lhes parece muitas vezes o caminho mais fácil, para tentar estar inserido por causa daquela marca, por causa daquele tênis daquela marca que, se ele não tiver, ele não está inserido. Então,
os mecanismos de estímulo ao consumo, precisa adotar uma abordagem que seja educativa, que seja de forma que não estimule a irresponsabilidade que muitas vezes é cometida por adolescentes e por jovens. Quero terminar, presidente, dizendo que precisamos nos deter à luz da razão para aprofundar medidas protetivas, aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa seus 25 anos de aplicação, reconhecendo os avanços e corrigindo os desacertos. Mas é preciso que esse debate seja feito de forma honesta, com espíritos desarmados, sem demagogia, sem hipocrisia, para que possamos, sim, criar uma nova pátria educadora e não repressiva, um presente para um futuro melhor para os nossos jovens. Costumo dizer, para terminar, presidente, que muitas vezes essa história da gente tratar o jovem como o futuro do país nos serve muitas vezes como uma desculpa para não apostar no jovem hoje. A gente precisa apostar no jovem hoje para ele ser o futuro do país. Porque fica muito bem aqui aqueles versos do Renato Russo, saudoso poeta e compositor, que diz que a gente deve amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se a gente for parar para pensar, na verdade não há. O jovem é o presente, precisamos preocupar com o jovem hoje para que o país possa ter um futuro. Muito obrigado.